Meu nome é Leonor Duarte, e cresci no coração do Alentejo, cercada por vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava. Minha família não apenas possuía terras, mas também um nome que ressoava com respeito e admiração. Meu pai, Dom Henrique Duarte, era um empresário visionário que construiu sua fortuna com trabalho duro e inteligência. Desde criança, me ensinaram que a beleza era minha maior arma. Que um sorriso bem colocado poderia abrir qualquer porta. Que os homens fariam qualquer coisa para me agradar. E eu, com a confiança de quem nunca conheceu a derrota, acreditava que o mundo inteiro estava aos meus pés. Mas tudo mudou no dia em que apareceu Vicente Amaral. Antes de Vicente, só existia Tomás Ribeiro no meu universo. Um jovem educado, correto, o tipo de homem com quem qualquer família sonharia para sua filha. Sempre tão atencioso, sempre tão previsível. Desde a infância, nossas famílias falavam sobre um futuro juntos, e eu me acostumei com essa ideia. Eu tinha certeza de que o amava. Ou pelo menos, assim acreditava. Mas então, Vicente entrou no meu mundo como uma tempestade em plena primavera. No dia em que o conheci, meu pai organizou um jantar para alguns parceiros de negócios. Vicente era o novo investidor, um homem cuja fortuna cresceu rapidamente em Lisboa, alguém que ninguém no Alentejo conhecia muito bem. Eu esperava um cavalheiro refinado. O que encontrei foi um homem de olhar intenso e sorriso desafiador. Ele não me cumprimentou com uma reverência. Não beijou minha mão. Não pareceu impressionado nem um pouco. Você acha que tudo na vida se consegue com um sorriso, não é, princesa? Ele disse com um tom provocador quando fomos apresentados. Pisquei, surpresa. Ninguém falava comigo assim. Eu o detestei naquele instante. Naquela noite, enquanto os convidados brindavam e conversavam sobre negócios, eu não conseguia evitar olhar para ele. Vicente não era como os outros. Não buscava minha aprovação, não tentava me impressionar. E isso me irritava. Decidi testá-lo. Aproximei-me com meu melhor sorriso, com aquela atitude que tantos homens antes tinham achado irresistível. Não me falaram muito sobre você, Vicente. Talvez porque eu não seja como os outros homens que você conhece. Ele respondeu sem hesitar. Sua segurança me desconcertou. Não era arrogância vazia. Era a certeza de alguém que não precisava da aprovação de ninguém. Saí dali frustrada, sentindo pela primeira vez na vida que meu encanto não funcionava com alguém. Mas, em vez de ignorá-lo, aquilo me obcecou. Os dias passaram e Vicente se tornou uma presença constante no meu mundo. Ele não buscava minha atenção, mas sempre estava lá, me observando com aquele meio sorriso que me fazia sentir vulnerável. Em uma das muitas reuniões, me surpreendi procurando seu olhar entre a multidão. E quando o encontrei, ele já estava me olhando. Era uma noite quente, e o perfume das gardênias flutuava no ar. Eu estava nos jardins, longe da festa, quando senti sua presença atrás de mim. Você tem uma vida fácil, não é? Sua voz soou baixa, quase um sussurro. Virei-me, pronta para responder com arrogância, mas seus olhos prenderam os meus. Havia algo em sua expressão, algo que eu não entendia. E o que você sabe da minha vida? Rebati com dureza. Ele sorriu de lado. Sei que você nunca precisou lutar por nada. Suas palavras me feriram mais do que deveriam. Porque, no fundo, uma parte de mim sabia que ele tinha razão. Aquele foi o início de algo que eu ainda não compreendia. Algo que me assustava e me atraía ao mesmo tempo. Tomás ainda era meu mundo, o homem que representava estabilidade e segurança. Mas Vicente. Vicente era outra coisa. Um enigma. Um desafio.
Um incêndio do qual eu não tinha certeza se deveria fugir ou me aproximar mais. O que eu não sabia naquele momento era que, muito em breve, meu mundo inteiro desmoronaria. E que Vicente seria o único a não me deixar cair. O dia em que minha vida se partiu em pedaços chegou sem aviso. Tudo o que eu conhecia, tudo o que eu dava como certo, desapareceu em questão de semanas. A guerra não apenas destruiu cidades e vilarejos, mas também nossa fortuna. Os vinhedos do meu pai foram confiscados. Nossa casa, aquela que um dia abrigou festas cheias de risos e música, foi vendida para pagar dívidas. De um dia para o outro, os Duarte passaram de uma das famílias mais respeitadas do Alentejo a meras sombras do que já foram. Tomás partiu quase imediatamente. Como um bom homem de honra, juntou-se à causa sem hesitar, prometendo que voltaria para mim. Quando tudo isso acabar, eu voltarei, Leonor. E consertarei tudo. Me agarrei a essas palavras. As repetia na minha cabeça como um mantra. Mas os dias passaram. Depois as semanas. Depois os meses. E tudo continuou desmoronando. As pessoas que antes nos admiravam agora nos evitavam. Minhas antigas amigas da alta sociedade deixaram de me visitar. Aqueles que um dia nos bajulavam agora falavam de nós em sussurros. E eu não sabia como viver sem o mundo que perdi. Mas Vicente sabia. Ele não partiu como os outros. Não fugiu como tantos que desapareceram quando Évora começou a mudar. Ficou. E prosperou. Ouvi rumores sobre ele. Diziam que tinha contatos em Lisboa, que fazia negócios com gente influente. Que, enquanto muitos perdiam tudo, ele continuava a aumentar sua fortuna. E o pior de tudo era que, sempre que nos cruzávamos, ele parecia estar se divertindo com a minha queda. Numa tarde, ao voltar para casa depois de horas tentando conseguir algum dinheiro vendendo as poucas joias que ainda me restavam, encontrei-o esperando na praça. Estava vestido como sempre, impecável, seguro de si, com aquele olhar que nunca revelava muito. Parei, sem forças para enfrentá-lo. Mas ele não parecia interessado em discutir. Você tem duas opções, Leonor. Sua voz era tranquila, mas implacável. Pode continuar fingindo que o mundo lhe deve alguma coisa, ou aprender a sobreviver. Olhei para ele com raiva. Não preciso dos seus conselhos. Ele sorriu de lado. Não. Você precisa de muito mais do que isso. A humilhação. Recusava-me a ouvi-lo. Agarrava-me à ideia de que Tomás voltaria, de que tudo se resolveria, de que nossa casa voltaria a ser nossa. Mas nada disso aconteceu. As noites ficaram mais frias. A comida, mais escassa. Aprendi o que significava sentir fome. Aprendi o que significava não saber o que o amanhã traria. E então, um dia, o destino decidiu humilhar-me completamente. Era uma manhã chuvosa. Saí cedo para procurar trabalho, qualquer coisa que pudesse fazer sem precisar pedir ajuda. Mas ninguém em Évora queria contratar uma Duarte caída em desgraça. Caminhava pela rua de paralelepípedos, com o vestido encharcado e os sapatos cobertos de lama, quando ouvi risadas familiares. Ao virar a esquina, vi elas. Minhas antigas amigas. Vestidas com suas melhores roupas, conversando animadamente em frente a uma confeitaria. Por um instante, pensei em me aproximar. Mas, quando me viram, os sorrisos desapareceram. Uma delas sussurrou algo, e todas riram. Meu rosto queimou de vergonha. Há um ano, eu era a rainha de Évora. Agora, era uma mendiga para elas. Engoli o nó na garganta e continuei andando. Mas então, uma voz se fez ouvir sob a chuva. Agora entende?
Virei-me. E lá estava Vicente. De pé sob a varanda de um casarão, com os braços cruzados, olhando-me com uma mistura de ironia e algo mais, algo que não consegui decifrar. Ele não disse mais nada. Não fez nenhum comentário cruel. Apenas me observou, como se esperasse que eu compreendesse algo sozinha. E talvez, naquele momento, eu tenha começado a entender. O dia em que tomei a pior decisão da minha vida, fiz isso acreditando que estava salvando o pouco que me restava. Depois de meses de luta, humilhação e fome, meu pai adoeceu gravemente. Os médicos exigiam dinheiro. Os remédios eram caros. Por mais que tentasse me agarrar ao meu orgulho, a realidade era clara, não podíamos continuar assim. Então, veio a proposta. Arthur Nogueira era um comerciante mais velho que eu, um homem respeitado em Évora, viúvo e com dinheiro suficiente para garantir nossa estabilidade. Não era cruel, mas também não era um homem que eu pudesse amar. Ainda assim, pediu-me em casamento. Sua família não merece viver na miséria, Leonor. Disse ele numa tarde, quando fui pedir-lhe ajuda. Posso cuidar de você e de seu pai. Mas quero que seja minha esposa. Não por amor. Não por desejo. Apenas um acordo entre duas pessoas que precisavam uma da outra. E eu aceitei. O casamento foi simples, sem a grande celebração que eu havia sonhado na infância. Não houve amor, nem emoção. Apenas resignação. Lembro-me de olhar para o meu reflexo no espelho antes da cerimônia e não reconhecer a mulher que via. Eu, Leonor Duarte, estava me casando não por amor, mas por sobrevivência. E o pior de tudo, em algum lugar entre os convidados, estava Vicente. As palavras que marcaram meu destino. Durante a recepção, senti sua presença. Ele não me felicitou. Não disse nada. Mas estava lá. Em um momento da noite, quando todos celebravam, saí para os jardins para respirar. Não suportava a ideia de estar no mesmo cômodo que meu novo marido. E então, vi Vicente. Encostado contra um muro de pedra, olhando-me em silêncio. Sua expressão era indecifrável, mas seus olhos escuros brilhavam com algo que não consegui identificar. Então foi para isso que lutou tanto. Sua voz não era zombeteira. Não era cruel. Apenas, decepcionada. Eu não tinha escolha. Respondi com dureza. Vicente soltou uma risada baixa. Sempre há escolhas, Leonor. Você só nunca escolhe a certa. Suas palavras me atingiram mais do que eu queria admitir. Mas antes que eu pudesse responder, ele já havia partido. A solidão. Os primeiros meses do meu casamento foram de solidão absoluta. Arthur não era um homem mau, mas também não era um companheiro. Falávamos apenas o essencial, como dois estranhos que compartilhavam uma casa, mas viviam em mundos separados. E então, numa noite, finalmente compreendi meu erro. Estava sentada na varanda, observando a lua refletida sobre os telhados de Évora, quando um pensamento atingiu-me como um raio. Eu nunca amei Tomás. Sempre achei que ele era meu destino. Mas, na realidade, ele era apenas o símbolo da estabilidade que eu havia perdido, o reflexo da vida que queria recuperar. E o pior de tudo foi que, quando fechei os olhos e pensei em alguém que realmente me fazia sentir viva, o rosto que apareceu na minha mente não foi o de Tomás. Nem o de Arthur. Foi o de Vicente. Desde aquele dia, algo mudou em mim. Comecei a notar o que antes ignorava. Como Vicente sempre estivera ali. Como, mesmo quando me desafiava e me fazia odiá-lo, nunca me deixava cair completamente. Lembrei-me de todas as vezes em que nossos olhares se cruzaram e senti algo que não podia explicar.
Lembrei-me da maneira como ele falava comigo, como se realmente me enxergasse. Mas entendi isso tarde demais. Porque quando finalmente criei coragem para procurá-lo, Vicente havia partido de Évora. Ninguém sabia exatamente para onde. Alguns diziam que ele se instalara em Lisboa, outros que investira em negócios no Porto. A única certeza era que ele não estava mais aqui. E, pela primeira vez na minha vida, senti que realmente havia perdido algo que nunca poderia recuperar. O dia em que Tomás voltou a Évora, o tempo pareceu parar. Eu imaginava seu retorno como o de um herói vitorioso, com o mesmo sorriso nobre e as mesmas promessas de amor eterno. Mas o homem que desceu da carruagem não era o Tomás que eu conhecia. Seus olhos eram diferentes, mais escuros, mais vazios. As cicatrizes que não se viam na pele estavam gravadas em sua alma. E eu também havia mudado. Nos olhamos em silêncio por longos segundos, como dois estranhos tentando se reconhecer. Por fim, foi ele quem falou primeiro. Você se casou. Não era uma pergunta. Era uma afirmação cheia de algo que não consegui decifrar completamente. Assenti com a cabeça. Tomás soltou um riso breve e amargo. Acho que não podia esperar para sempre. Não soube o que responder. Porque a verdade era que eu nunca o esperei. Agarrei-me à lembrança dele não por amor, mas por medo de encarar a realidade. E agora entendia isso com uma clareza dolorosa. Os dias passaram, e Tomás tentou recuperar seu lugar em Évora. Mas ele não pertencia mais ali. As mulheres que antes suspiravam por ele agora o olhavam com compaixão. Os homens que antes o admiravam evitavam falar demais sobre a guerra. E eu observava em silêncio, sabendo que jamais poderíamos voltar a ser o que éramos. Numa noite, encontrei-o nos jardins da casa do meu marido. Sob a luz da lua, sua expressão era de um homem que perderá seu lugar no mundo. Tudo isso, não é como eu imaginei. Disse ele, sem me olhar. Nada é. Tomás suspirou e, finalmente, virou-se para mim. Pela primeira vez em sua vida, olhou-me sem amor, sem esperança. Apenas com resignação. Se tivesse me esperado, acha que teria sido diferente? Abri a boca para responder, mas não consegui. Porque a verdade era cruel, mesmo que eu tivesse esperado, nunca teria sido o suficiente. Eu não o amava. Nunca o amei. Ele compreendeu isso sem que eu precisasse dizer. E, sem mais palavras, partiu. Foi nesse momento que soube que um capítulo da minha vida havia se encerrado para sempre. Naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, um pensamento não me deixava em paz. Se Tomás havia voltado, e se Vicente também tivesse? Vesti-me às pressas e saí pelas ruas de Évora. Eu precisava encontrá-lo. As ruas estavam desertas àquela hora, o ar cheirava a gardênias e umidade. Cada passo que eu dava era como um golpe no meu coração, porque eu sabia que, se o visse, desta vez não o deixaria partir. Finalmente, encontrei-o. Estava na praça, apoiado contra uma coluna de pedra, com a mesma postura relaxada de sempre. Mas seu olhar me atravessou de uma maneira diferente. Eu não era mais a mesma. Ele também não. Ficamos em silêncio por um longo tempo. E então, com uma voz sem rancor, sem reprovação, Vicente disse as palavras que eu mais temia ouvir. Sempre esperei que enxergasse a verdade, Leonor, mas, às vezes, o tempo não espera por ninguém. Meu peito se apertou. Ele não perguntou o que eu fazia ali. Não tentou me convencer de nada. Não lutou por mim. Porque, no fim, não cabia a ele lutar. Pela primeira vez na minha vida, soube o que era perder algo verdadeiramente importante. Não porque não me amavam,
mas porque eu não soube amar a tempo. Essa foi a última vez que o vi. O vento soprava forte enquanto eu avançava pelo caminho de terra que levava à velha propriedade da minha família. Tudo estava em ruínas. A grande casa que um dia fora sinônimo de poder e opulência agora era apenas um eco do passado. Janelas quebradas, a pintura descascada, as vinhas abandonadas, entrelaçadas umas às outras, como se também tivessem desistido. Mas eu não desisti. Não desta vez. Caminhei devagar, deixando meus dedos roçarem as paredes cobertas de poeira. Aqui, costumava rir com minha mãe. Aqui, dancei no meu primeiro grande baile. Aqui, neste pátio, acreditava que o mundo inteiro estava a meus pés. E aqui, foi onde o vi pela primeira vez. Vicente. Sua lembrança era uma lâmina doce e dolorosa ao mesmo tempo. Nunca mais soube dele depois daquela noite na praça. Évora guardava seus segredos, e ele se tornou um deles. Mas, às vezes, em meus sonhos, eu o via. Imaginava uma vida diferente, uma em que eu tivesse tido coragem de escolhê-lo antes que fosse tarde demais. Mas o tempo não dá segundas chances. Subi até o terraço mais alto da casa e contemplei o horizonte. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e violetas. Ali, com o vento acariciando meu rosto e o som da natureza ao meu redor, compreendi. Se perdi tudo, então já não tenho medo. Passei a vida inteira tentando me agarrar a coisas que não existiam. A ideia de um amor perfeito com Tomás. A segurança de um sobrenome poderoso. Ao conforto de uma vida em que eu sempre tinha o controle. Mas tudo isso se foi. E a única coisa que restava era eu mesma. E, pela primeira vez, isso era o suficiente. Quando desci do terraço, senti algo novo dentro de mim. Não era tristeza. Não era resignação. Era esperança. Porque, embora eu não pudesse mudar o passado, o futuro ainda estava em minhas mãos. Virei-me uma última vez para olhar a propriedade, permitindo que as lembranças me abraçassem mais uma vez. E então, sorri. Talvez esta fosse a minha história. Ou talvez, ela estivesse apenas começando. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.